Essa noite a gente vai receber esse cara que eu tenho certeza que todo mundo que é fã dele, né? Ama as palavras dele, os livros dele. Eu vi vários de nós aqui falando, cara, que bênção maravilhosa e tal, que legal, né? O crente fala assim, né? Que bênção, né? E realmente a gente está muito feliz. Eu, 2 anos e meio atrás, quando vim para Orlando, né, a gente veio para cá achando que ia ficar 1 ano aqui, ia ser um tempo de passagem, um tempo literalmente de uma reciclagem, um sabático que a gente achou, e Deus mudou tudo, né? A gente não imaginava. Hoje a gente está aqui vivendo algo novo de Deus, e eu pedi muito para Deus pessoas que podiam. Deus, coloca pessoas na minha vida onde eu estou, que podem me ajudar, podem me aconselhar, pode ser um canal de bênção. E a gente, pela graça de Jesus, eu tive a bênção de estar mais perto do Flávio, conhecê-lo, falar com ele, ouvi-lo demais, e como ele tem me ajudado com conselhos muito decisivos. Ele não percebe, porque quando o cara carrega um dom, ele não percebe, né? Semana passada o Thiago Burunei estava aqui, vamos aplaudir o Thiagão, está aqui hoje, a gente ama muito. Cara, o Thiago começa a falar e acontece, vai falando. E o Flávio é a mesma coisa, né? Assim, você vai conversar e, cara, flui, porque é um dom de Deus na vida dele. E o Flávio, eu amo isso na vida dele. Ele não fala muito, mas eu vou falar um pouquinho só, né? Ele é filho de pastor, conheci o pai dele, a mãe, são servos de Deus. Então ele carrega uma unção, uma bênção sobre a vida dele. A palavra fala uma bênção que vem de geração em geração. Ele, a esposa, né, a Lu querida, a maravilhosa, que a gente ama, né, uma mulher de Deus, amada de Deus, cheia do Espírito Santo. Eles se conheceram na igreja, se amaram na igreja, meninos ainda, novinhos, e foi na igreja que eles escolheram casar cedo e viverem aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles, como um casal, dentro de um projeto de Deus na vida deles, pastorearam pessoas, viveram uma vida ministerial intensa. E nessa vida ministerial que eles viveram, Deus um dia, estou abrindo aqui, viu, Flávio, um pouquinho das nossas conversas. Deus direcionou, estou dedurando ele aqui. Mas Deus direcionou o Flávio para uma direção que eu acho sensacional. A maneira que Deus usa ele hoje, dentro de um chamado, de um propósito, para poder tocar o máximo de pessoas possível naquilo que ele carrega hoje na vida dele, sem abandonar nunca a essência, o princípio e aquilo que Deus derramou sobre ele. E eu tenho certeza, se ele tem vivido tanto e tocado tanta gente, vem de geração em geração essa bênção, vem dos pais sobre os filhos. Quem crê nisso aqui comigo essa noite? Então quero que você receba esse cara. A gente está na igreja um pouquinho, que é filho de pastor também, né? Já viveu tanta coisa, mas acima de tudo é alguém que carrega uma voz, que eu sei que tem tocado muita gente. É uma honra ter o Flávio aqui. Vamos fazer barulho. Nosso querido Flávio Augusto. À vontade. Ligou aí? Ligou. Oi. Boa noite. Tudo bem? Que joia. Vocês vão sentar em algum momento aí? Boa. Para falar? Ordem unida? Obrigado pelo carinho, a recepção carinhosa que eu tive aqui, de todos. Quero agradecer também o convite do André e da Cassi. Assim, eu já fiz muitas palestras, não faço tantas porque infelizmente não tenho assim o tempo tão disponível pelo trabalho, né? Mas já estive em muitos lugares, para banqueiro, para investidor, para franqueado. E é a primeira vez que estou dando uma palestra numa igreja, né? É a primeira vez. Responsa, né? Então eu quero agradecer ao André, à Cássia pelo convite e dizer de novo para você, André, olha, fique à vontade. Como se você estivesse na sua própria casa. Muito obrigado pelo convite carinhoso, a recepção, um prazer. Aqui eu moro nessa cidade já vai fazer 11 anos. Na realidade já tem mais de 10 anos que eu moro aqui em Orlando. Foi em 2009, foi o ano quando eu vim para cá. Então, é uma cidade que eu escolhi para viver
E agora tenho novos vizinhos, né? O André agora se tornou nosso vizinho, e vocês também, é um prazer em conhecê-los aqui, todos, né? Eu tenho aqui uma difícil tarefa, e aí eu trouxe uma cola aqui. Tenho aqui uma difícil tarefa de falar sobre esse assunto, sobre riquezas, né? Sobre dinheiro, sobre riqueza. Isso é uma tarefa difícil e geralmente é uma roubada falar desse assunto, né? Você pode estar em qualquer cenário, em qualquer meio, falar sobre dinheiro, sobre riqueza é um negócio que vai sempre dividir. Você pode levar aplauso de um lado, ovada do outro, tomate do outro. Então é um assunto difícil, um assunto polêmico. Não deveria ser, mas infelizmente é. E eu aceitei o desafio de falar duplamente um assunto difícil, um assunto desafiante, pela primeira vez na igreja. É um prazer mesmo estar aqui, falar para vocês aqui sobre esse assunto. Né? Esse assunto ele se tornou praticamente um tabu no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Falar sobre dinheiro, falar sobre riqueza, ele praticamente se tornou um tabu, porque ele enfrenta muitas oposições de diversas naturezas. É um assunto controverso por diversas fontes. A própria igreja histórica, na realidade, um setor da igreja católica fazia voto de pobreza. O cristianismo, durante muito tempo, fez voto de pobreza. E, obviamente, isso estava ligado a uma problemática relacionada a esse tema. Né? Esse tema também ele é controverso do ponto de vista político, ideológico. Você tem algumas pessoas que fomentam ideologias que esse assunto, quando falado, torce-se o nariz. Outros não, outros gostam de falar sobre o assunto. Aliás, você vê canais no YouTube bombando sobre finanças pessoais. Você vê eventos sobre finanças pessoais ou sobre empreendedorismo cada dia mais lotados no Brasil, no mundo inteiro. Isso tem uma explicação também, né? A crise do emprego. Hoje em dia, as taxas de desemprego, em geral, até com exceção dos Estados Unidos, vivem uma contramão nessa questão do emprego. Com as taxas mais altas, o empreendedorismo é sempre visto como uma alternativa. E como o sistema de ensino convencional, formal, ele não prepara o jovem para empreender, ele prepara o jovem para ter um emprego, desde o ensino fundamental, na universidade. É uma linha de montagem para preparar a mão de obra para a indústria. Quando o emprego se torna mais escasso, as pessoas têm que buscar alguma alternativa. E o empreendedorismo é uma alternativa que muitos têm buscado. Então, você percebe que, se por um lado muita gente torce o nariz, por outro lado, muita gente está em busca sobre esses assuntos. Porque a gente vive nesse ambiente controverso, polarizado, onde o mesmo assunto é adorado por uns e odiados por outros. Tem também um ranço moral. A gente liga a televisão e, quando você liga a televisão, você vai ver lá o cara que desviou não sei quantos bilhões de dólares, não sei lá onde, não sei quantos bilhões de reais da estatal, o político que roubou. Ou seja, muitas das vezes você vai ver o tema dinheiro e riqueza sendo sempre associado a um escândalo político ou um escândalo na sociedade, um golpe, um estelionatário que deu uma volta, pirâmide financeira. Você já viu a quantidade de pirâmides financeiras que circulam hoje por todos os lugares? As pessoas caem na armadilha da pirâmide financeira, sempre a armadilha do dinheiro fácil, a armadilha do dinheiro sem trabalhar, aquele dinheiro mole que vai entrar na conta. Ou seja, nós vivemos em cima desse ambiente controverso por trás do assunto dinheiro e o assunto riqueza. Então, eu topei falar sobre esse assunto e vou falar sobre esse assunto com muita liberdade. Mas primeiro, eu gostaria de fazer alguns disclosures aqui, eu gostaria que a gente procurasse eliminar o pensamento binário. O pensamento binário, o que é? É um pensamento, geralmente, entre duas ideias, onde essas ideias se contrapõem, e alguma vai assumir o papel do bem e, consequentemente, a outra será o papel do mal, ou vice-versa. O pensamento binário, ele faz com que
esse assunto, ele bota um pouco de lenha na fogueira nesse assunto, de forma errônea, de forma equivocada, levando muito as pessoas ao engano sobre o tema riqueza, o tema dinheiro, justamente pelo vício do pensamento binário. Vou dar um exemplo aqui sobre pensamento binário, ou de derivações de pensamentos binários que criam uma lógica viciada, uma lógica que já está viciada por esse pensamento. Vou dar um exemplo aqui. A maioria dos traficantes do Rio de Janeiro se localizam em favelas. Isso é uma afirmação. Alguém negaria essa afirmação aqui? Não. A gente vê nos noticiários, até em estatísticas você vai ver. Daí, por derivação e uma falsa lógica influenciada por esse pensamento binário, alguém pode dizer: toda pessoa que mora na favela é traficante. Isso é falso ou verdadeiro? Mas isso é, muitas das vezes, abraçado como uma verdade de forma equivocada, induzida por esse modelo de pensamento que desvirtua a realidade. Você não pode afirmar que toda pessoa que mora na favela é traficante. Óbvio que não é. Eu frequentei favela muitas vezes. Hoje em dia é comunidade que se fala, mais bonito, mas na minha época já era favela mesmo. Frequentei, atravessei favela, pegava trem, Senador Camará. Tem carioca aqui? Olha aí, cheio de carioca aqui. Flamenguista também, né? Claro, né? Natural. Outro patamar, é isso aí. Muito bem. Então, e atravessava ali a favela Cavalo de Aço para pegar o trem ali em Senador Camará, pegava o Santa Cruz, que já vinha lotado lá da direção de Campo Grande, em direção à Central do Brasil, para trabalhar, lotado, ali a gente ia lotado. Eu convivia com pessoas que moravam na favela, porque a minha escola pública, onde eu estudava, ficava na boca da favela, e os alunos eram do bairro Jaburu, e mais os alunos da Cavalo de Aço, do Marco 7, muitos amigos, convivia com essas pessoas. E eu posso afirmar para você, não só por lógica, mas também por um pouco de experiência, que nem toda pessoa que mora na favela é traficante, e é um absurdo essa afirmação. Da mesma maneira, partindo por esse processo, por esse padrão do pensamento binário, seja por influência de setores do cristianismo, ou de ideologias políticas, ou desse ranço moral, você poderá chegar numa cadeia lógica quando a pessoa fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ela corta a palavra amor: o dinheiro é a raiz de todos os males. Logo, quem tem dinheiro é mau. E logo, quem é pobre é bom. Isso é uma verdade? Mas isso é assumido. Eu, por exemplo, conheço rico honesto. E conheço rico sem vergonha. Mas eu também conheço pobre sem vergonha. Alguém conhece pobre sem vergonha aqui? Pois é. E conheço pobre honesto também. Ou seja, quando você entende e desfaz esse cruzamento desse pensamento binário, o que acaba acontecendo é o seguinte: você limpa o terreno para construir alguma coisa em cima. Eu espero conseguir construir alguma coisa com vocês nessa noite, mas a gente tem que primeiro limpar o terreno. Vamos tirar. Não dá para a gente conversar se a gente tiver pensamento binário aqui. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o tamanho da sua conta bancária não diz absolutamente nada sobre o seu caráter. Nada. Você pode ter ela lotada de dinheiro e ser uma pessoa honesta. Ou ser um picareta também. Ou você pode ter ela vazia. Ou então, como eu, no cheque especial, quando eu abri a WhatsApp. E ser uma pessoa honesta. Ou ser picareta também. Em outras palavras, não tem nada a ver a tua conta bancária com o teu caráter. O teu caráter é outra coisa. Só que, ao cruzar esses conceitos em cima desse pensamento binário, você incorre na possibilidade de cair na armadilha do engano a respeito desses conceitos. E aí você erra a premissa, meu amigo. Tudo que vem depois vai vir errado. Você errou o início, cara, aí o resto é derivado, é derivação dessa premissa equivocada que você adotou. Tá? Outro ponto é o seguinte. Outra afirmação: o tamanho da sua conta bancária não diz absolutamente nada sobre a sua espiritualidade. Você não é mais espiritual porque você é pobre. Ou menos porque você é rico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
né? Bom, é a primeira vez que eu venho aqui numa igreja da palestra, mas eu presumo que deve ter alguma Bíblia aqui dentro, né? Alguém tem Bíblia aqui? Levanta a mão aí quem tem uma Bíblia. Então, essa Bíblia que você está carregando tem um livro chamado Provérbios. Quem que escreveu esse livro? E ele era pobre ou ele era rico? Não, rico nada. Ele era outra coisa. Só para você ter ideia, na época de Salomão, o tamanho da fortuna dele, ele recebia uma média de 25 toneladas de ouro por ano. Isso corresponde a quase 1,3 bilhão de dólares por ano só em ouro. Essa quantidade de ouro que ele recebia por ano é equivalente ao dobro do ouro extraído no mundo no ano de 1800. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que valia muito mais do que 1,2 bi hoje, o que era ele. Isso fora negócios, comércio, impostos, né? Ele era rei, outros reis mais próximos pagavam impostos, etc. E tal. Então esse cara é rico pra caramba, e você lê o livro dele, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você está lendo um livro de um cara rico, aí, na Bíblia. De repente você está cheio de pensamento binário, ou de repente herdou alguma confusão a respeito de caráter versus espiritualidade, versus tamanho da conta bancária, e você vai para a igreja porque você, de repente, se sente bastante espiritual, mas abre o livro de Provérbios, não é? Do cara que também era muito sábio. A única coisa que ele vacilou que tinha 1000 mulheres, né? Ah, tudo bem, naquela época, não sei. Mas eu vou te dizer, não foi muito sábio. Mas eu vou dizer um negócio para você. O cara, ele tem um livro dele escrito. Hoje, no mundo inteiro, o livro mais lido do mundo. Então, isso é só para a gente desmanchar essa percepção do que a gente tem aqui. O Templo de Salomão, por exemplo, não é aquele que fica em São Paulo, não, tá? Aquele original lá. Então, o Templo de Salomão, também na Hollande também. Só para você ter ideia, a pequena oferta que ele deu para o Templo de Salomão, ele deu 100 toneladas de ouro, 5 bilhões de dólares e mais 240 toneladas de prata, equivalente a 140 milhões de dólares hoje. Agora, você imagina quanto valia, o que um dólar comprava naquela época, não é verdade? Enfim, tira a inflação, tira essa coisa toda, é muito dinheiro. Ele era o cara mais rico que existiu nesse planeta até aquele momento. Depois eu já não sei se é. A gente precisa, então, definir o que é a riqueza. O que é a riqueza? Né? Vamos começar a definir. Eu gosto de definir riqueza por uma palavra. Se eu fosse definir riqueza por uma palavra, eu definiria a palavra abundância. Essa é a palavra, né? Aí essa é a hora que sempre tem um engraçadinho que fala assim, então eu sou rico, eu tenho abundância de dívida. Não deixa de ter abundância de patrimônio negativo. O nome disso se chama dívida, mas riqueza é abundância. Tá? Riqueza é abundância do ponto de vista econômico, na economia, sobre todas as definições econômicas. Ele vai ser mais específico, ele vai falar que riqueza é acúmulo de ativos, bens móveis, bens imóveis. Ele começa a fazer toda uma definição do que é o conceito de riqueza do ponto de vista daquilo que você possui, daquilo que você acumulou, daquilo que você acumulou com abundância. Não está errado essa definição, sem dúvida alguma. Isso é uma definição, sem dúvida alguma, de riqueza. Mas eu gosto mais da definição de riqueza do ponto de vista não do ponto de vista do acúmulo, mas do ponto de vista do poder de compra. Por exemplo, você pode dizer assim, não, mas eu tenho 50 bilhões de dólares, está num baú cheio de diamantes. Pô, beleza, mas ele está no fundo do mar, está lá no fundo do oceano. Não existe nenhum submarino que possa descer lá nas profundezas desse oceano e pegar aquele baú. Qual é o teu poder de compra? É zero. Então eu prefiro ir muito mais para o poder de compra. Aquilo que você é capaz de comprar. Salomão, certamente, naquela ocasião, comprava qualquer coisa. Não é? Certo? Hoje, com esse mesmo dinheiro, talvez não comprasse. Então, o poder de compra diz muito mais sobre o tamanho da sua riqueza do que simplesmente o acúmulo de bens que você tenha. Mas aí, por que eu gosto do poder de compra como sendo uma melhor definição de riqueza? Porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Perfeito?
Por isso que eu gosto de definir riqueza muito mais como poder de compra do que como um acúmulo de ativos. Não está errado, mas vamos ser mais profundo. O que eu posso comprar com esse ativo? Então vamos para poder de compra. Tem um monte de coisa que você não pode comprar com dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você pode comprar uma cama, não pode? Qual é a cama boa assim? Top. Aquela cama que faz massagem, sei lá. Você pode comprar a cama, você não pode. Mas o sono, você pode comprar? O sono tem. Dá meio quilo de sono, você compra na farmácia sono? Alguém fala, eu compro um remédio para dormir. Também não é a mesma coisa. Aliás, hoje é um dia triste, assim, para mim, porque eu tenho um amigo hoje sendo internado para 7 meses de recuperação de dependência química por causa de remédio de sono. Justamente, aqui acabei de me lembrar. Hoje, remédio de sono. Não conseguia dormir, tomava remedinho, não dormia, remedinho. O cara começou a tomar uma caixa por dia e já ia bombeiro, polícia na casa, porque o cara estava louco com remédio de sono. Você compra remédio de sono, mas você não compra a capacidade de dormir. Você não compra o sono. Dinheiro nenhum, cara, é capaz de comprar o sono. Inclusive, na mansão que ele mora, não faz diferença o tamanho do IPTU que ele paga lá em Brasília para definir essa situação dele. Então, o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Ele compra plano de saúde, mas ele não compra a alta na UTI. Ele compra uma alta na UTI? Ele não compra. Ele até pode contratar pessoas. Contrata quantas pessoas você quiser. Você pega aí uma empresa mega e tem 200 mil funcionários. Maravilha. Mas o dinheiro não compra amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros não compra. O dinheiro não consegue. Não dá. O cara pode ter a grana que tiver. O dinheiro ele pode até comprar sexo. Mas ele não compra também amor verdadeiro. Ele não compra o amor sincero, sem nada em troca. Aquele amor inexplicável, que se sente e quando se sente, dói. Ele não compra. Dinheiro nenhum. Bilhão nenhum compra isso. O dinheiro compra até um belo Patek Philippe. Eu vou falar uma marca aqui agora. Estamos transmitindo ao vivo, não é meu patrocinador aqui. Não é? Compra de $500 mil. Belo relógio. Eu até gosto de relógio, porque eu comecei vendendo relógio. Né? Minha primeira atividade na vida foi vender relógio. Mas o dinheiro compra tempo? Também não compra tempo. Ele até constrói templos. Mas ele compra comunhão verdadeira? Compra. Pode comprar um lugar bacanésimo. 14 acres. Show. Prontinho. Mas compra o vínculo, o compromisso? Não compra. Não compra. Compra seguranças. O cara anda com escolta, 3 seguranças atrás. Eu estou com 2 seguranças aqui hoje. Fica em pé ali, o Breno e o Bernardo, por favor. Fica em pé, por favor. O Breno, Bernardo. Na realidade, é a segurança da Luciana ali. Mas não compra paz. Dinheiro não compra paz. Pode. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo no Brasil. Ele era chefe de segurança de um empresário, que eu obviamente não vou falar o nome, lá em São Paulo. E tinha uma equipe de mais de 140 seguranças, para ele e para a família dele. Uma frota de carros blindados, de seguranças treinados, um verdadeiro arsenal de guerra, porque para armar esse pessoal todo, imagina, manutenção, fica imaginando a estrutura, né? Para gerenciar 140 seguranças. O dinheiro consegue comprar isso aí. Compra até um exército inteiro, mas não compra paz. Paz, aquela paz, você bota a cabeça no travesseiro, você dorme e acorda no outro dia, sabe? Descansado, sabendo que o dia novo te espera. Essa paz não está à venda. Se estivesse, aliás, se o cara que conseguir vender paz vai ser o cara mais rico do mundo. Porém, paz não se vende. Olha que legal, o dinheiro até compra um certificado de doação de uma ONG renomada. Você faz uma bela doação, você ganha uma placa, você ganha um
um diploma para os filantropos de plantão, mas o dinheiro não compra significado. O cara que tem significado. O cara que entendeu onde ele está, por que está, o que ele quer fazer, onde ele vai chegar e por que ele faz. Em outras palavras, o dinheiro não compra o teu porquê. Compra até o teu o quê. Compra até o teu como. Mas o teu porquê ele não compra. Em outras palavras, é claro que quantidade de dinheiro é riqueza, quantidade de imóveis é riqueza, bens, ativos são riquezas. Mas quando a gente vai para poder de compra, a gente se dá conta que tem dois tipos de riquezas, né? Aquela que o dinheiro compra e aquela que o dinheiro não compra. E aí aquela que o dinheiro não compra, eu poderia listar aqui, eu não vou querer ser repetitivo, eu sei que eu assisti o vídeo do Tiago Brunet, falou bastante sobre isso, o testemunho do Cacá também foi muito bacana. Eu sei que o Augusto Cury vai estar aqui semana que vem, ele vai dar um enfoque bem legal ali na questão mais emocional, na questão mais, não é, essa questão do cara tá resolvido, bem resolvido com ele próprio. Então eu não quero, eu entendendo aqui o time que foi convidado para falar, eu vou ficar no meu quadrado aqui. Decidi ficar aqui no meu quadrado. Quem ouve assim também pode pensar, cara, então o Flávio está querendo dizer que dinheiro não é importante agora? Depois de tudo que eu já ouvi ele falando, agora ele vai vir dizer que dinheiro não é importante. Se eu falar para vocês que o dinheiro não é importante, eu vou estar mentindo, concordam? Porque tem um dia sequer que você não usa o dinheiro? Tem um dia sequer. A roupinha que você está usando bonitinha, teu perfume cheirosinho, o IPTU da sua casa, o property tax da sua casa, se você preferir, o seu seguro do carro, o cafezinho que você toma, e os sonhos que você tem, os projetos que você tem, as ideias que você tem para melhorar a tua qualidade de vida, sua, da sua família, tudo isso é legítimo. Tudo isso é absolutamente legítimo. E não é possível você realizar isso sem dinheiro. Inclusive, ninguém estaria aqui se não fosse dinheiro. Porque quanto custa esse telão de LED aqui, bonitão aqui, a luz de LED também, tem uma bateria ali que é bacana, um baixo jazz bass, um somzão, pressão. Você vê que pastor é músico quando o som tem pressão. Não precisa insistir para ele comprar um equipamento bacana. Ele mesmo já larga na frente. Né? Enfim, a câmera, tudo isso aqui foi financiado pela generosidade de vocês, que faz parte daqui dessa comunidade, que contribui para que isso aqui permaneça. Porque, afinal de contas, aproveitando aí o triste fato, a perda que tivemos do Kobe Bryant ontem, anteontem, se não me engano, a morte não escolhe conta bancária, não sabe, raça, classe social. Todos nós vamos entrar, então já estamos nessa fila. Nós seremos os próximos, talvez hoje, talvez amanhã, talvez daqui a 1 ano, talvez daqui a 10 anos. Não importa o tamanho da tua conta bancária, o teu relógio da sua contagem regressiva já está rodando. Já está rodando. E a vida é tão boa, é tão boa a vida, o presente da vida é tão maravilhoso, que a gente esquece. A gente vive entorpecido pela vida boa e esquece que o nosso relógio já está na contagem regressiva. Lembrando disso, lembrando desse triste fato, eu também aproveito para dizer, não tem classe social. A hora chega, ela chega. Agora, o dinheiro ele é necessário, o dinheiro é bom, ele é bom. O dinheiro não é do diabo, não é do capeta. Ele é bom. Se você ganhasse agora aqui $10 mil, algum irmão chegasse do seu lado aqui, toma aí 10 mil, estou querendo te dar aqui. Você vai ficar feliz ou triste? Diz aí para mim. Eu vou ficar feliz. Tem alguma hipótese de você ficar triste? Até o cara que ideologicamente é contra o dinheiro vai ficar feliz. Todos vão ficar felizes. Porque o dinheiro vai te proporcionar um meio para você potencializar as coisas que de fato têm valor na sua vida. Não é assim? As coisas que de fato têm valor para a tua vida e as coisas que de fato são riquezas na sua vida são melhoradas, são potencializadas. Você pode melhorar a sua saúde, que você não compra, o seu tempo, você pode ter acesso às mais coisas e por aí vai. O dinheiro, ele é uma ferramenta meio, ele não é fim. A pena são as pessoas que às vezes se enganam que ele é o fim. Aí é triste também. Um dia ela até fica rica,
mas aí fica triste. E aí ela não vai ter mais significado, porque ela vai correr atrás daquilo e quando eu chegar, ela vai falar, e agora? Era isso? Era isso? Eu experimentei os dois lados, né, gente? Eu experimentei os dois lados. Com a liberdade que eu tenho para a gente conversar no dia de hoje, saiu uma lista na revista Forbes dos 10 homens mais ricos do Brasil com menos de 50 anos. Eram os 10 bilionários brasileiros com menos de 50 anos. Eu sei que eu pareço ter 30. Eu compreendo que vocês devem estar com problema de vista. Não é? Mas eu estava lá nessa lista. E estando nessa lista... Então, estando eu nessa lista, dos 10, 8 eram herdeiros. E 2, eu e o Eduardo Saverin, aquele que fundou o Facebook junto com o Mark Zuckerberg, são os brasileiros da lista dos 10 homens mais ricos do Brasil. Homens e mulheres mais ricos do Brasil. Eu, com toda a franqueza, não dou a mínima para isso. Assim, até obrigado pelas palmas. Eu acho que o que representa isso, sim, eu fico feliz até de dizer para vocês, mas com toda a franqueza, e desculpa a minha grosseria um pouco, de dizer que eu não dou muita importância para isso. Mas eu cito aqui para vocês, para representar a liberdade que eu quero falar com vocês aqui, entre alguém que morou na boca da favela, que pegou o trem lotado, e que hoje está nessa listinha aí, que eu acabei de dizer para vocês. Eu conheço os dois lados da moeda. E a pergunta com muita frequência que eu respondo no Instagram, alguém me segue no Instagram aqui? Foi só um teste. Pô, tem gente mesmo lá, né? Não é robô não, né? Tá bom. Muita frequência é quando as pessoas me perguntam sobre essa coisa de dinheiro. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. E eu sempre falo, eu não sou mais feliz depois que eu ganho dinheiro. E por mais que eu ganhe mais dinheiro ainda, porque dinheiro é uma coisa que você aprende a ganhar. Na realidade, você nunca ganha, né? Você faz dinheiro. Aqui o inglês é mais generoso com a definição. Não é? Você aprende a fazer. E aí você vai fazer cada vez mais. Eu até botei uma meta, até 50 anos eu vou fazer dinheiro. Depois eu não quero mais fazer dinheiro, eu quero fazer outras coisas. Porém, eu quero dizer para vocês que eu costumo responder para as pessoas assim, olha, se eu perder todo o dinheiro que eu tenho, eu continuo rico. Porque eu já era rico quando não tinha dinheiro. Eu já era rico. Quando eu já não tinha dinheiro, eu já tinha riqueza. Eu não sou mais feliz hoje. Eu tenho acesso a outras coisas. Óbvio. São boas essas coisas? São ótimas. Tenho acesso a outras coisas. Mas não sou mais feliz. Eu não falo isso da boca para fora porque eu não preciso dizer isso. Tá? Então, portanto, eu não acabei ganhando mais dinheiro, a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque eu estava em busca de algo que eu não já tivesse. Eu já tinha. Esse é o ponto. Quando a gente entende isso, a gente até acorda de manhã para trabalhar com outro significado. A gente até vai se dedicar quando alguma coisa dá errada, quando alguma coisa está ruim lá na nossa vida profissional, na tua empresa, no seu negócio. Você até tem uma outra percepção daquilo que você está passando, porque a tua vida tem outro significado. Você fica mais forte. E não só quando as coisas estão mal, às vezes a gente só pensa quando a coisa está mal, né? Pouca gente pensa que o maior desafio da vida de quem ganha dinheiro é depois que ele começa a ganhar dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos simples, tá? Já viu casos de jogadores de futebol? Aproveitar, o Rivaldo está aqui, cadê o Rivaldo? O Rivaldo está aqui. Vou perguntar para o Rivaldo, ele vai conhecer alguns, não é? Caso do cara assim, o cara saiu da pobreza, o cara assinou um contrato, no outro dia a vida do cara fez boom e o cara enlouqueceu. O cara se perdeu. Tem casos clássicos no Brasil, porque é muito difícil. Um empresário começa a trabalhar, passa na pindaíba, no perrengue e tal, daqui a pouco começa a ganhar uma grana. Sabe o que acontece às vezes? Ele se acomoda. E aí, ou seja, não só ele deixa de avançar mais, como ele anda para trás. Como ele anda para trás. Caiu na armadilha. Ele acha o seguinte, cara, agora acabou, minha vida está resolvida. Não existe vida resolvida. Não existe vida resolvida. Estabilidade não existe. Essa é do GV. Estabilidade não existe. Não existe vida resolvida. Não é? Muito bem. Bom, eu quero aqui nesse momento dizer aqui que eu quero
eu quero fazer uma transição com liberdade, então, para ficar aqui do meu quadrado. Eu quero falar um pouco da minha história, da minha trajetória e tentar comentar com vocês aqui algumas coisas que eu não falo muito publicamente, né? Embora nós estamos aqui ao vivo no YouTube. Não é? Mais ou menos, né? Aqui entre nós, aqui só, né? Mas eu quero contar aqui algumas histórias para vocês, porque qual é o meu objetivo aqui? Eu quero contar uma história de um cara que era um menino da periferia, que saiu e que ganhou um monte de dinheiro, e que isso não fez ele mais feliz, mas ele aprendeu a ganhar esse dinheiro. E, na minha opinião, você também deveria aprender a ganhar. Tá? Por que não? E eu vou contar a minha história de como ela aconteceu e vou procurar fazer alguns comentários. No finalzinho, eu vou abrir para algumas perguntas específicas voltadas aqui para o que a gente está falando. Tá legal? Então, eu quero começar também por uma pergunta que eu respondo muito. As pessoas me perguntam qual é o empreendedor que você mais admira. Qual é o empreendedor que você mais admira? Eu já respondi algumas vezes essa pergunta. Eu vou começar falando desse empreendedor que eu mais admiro aqui, que é a minha avó, a dona Iracema. Que, aliás, o pastor dela está aqui, sentado na frente. Está ali. Tomizinho. Eu vi que está o Tomizão ali, o Tomizinho. Minha avó é a empreendedora que eu mais admiro. Rica, muito rica. Essa senhora é muito rica. Ela com 3 filhos, foi abandonada pelo marido. E ela morava na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Quem conhece a Baixada aí? Quem morava na Baixada aí? Galera que mora mal, isso. Baixada e Jabu. A gente é da galera que entrava no ônibus, tinha uma musiquinha assim, ó, uau, 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 vai descer quem mora mal. Então a galera da Baixada e a galera do Jabu, eu me enquadro aqui também. Bom, minha avó morava lá na Baixada Fluminense. E uma pessoa que sempre muito fiel a Deus, uma pessoa de muita oração. E ela tinha 3 filhos, né? Minha mãe, a mais velha, e 2 irmãos. Ela sustentou esses filhos lavando roupa. Sabe aquela moça que anda na rua com aquela trouxa de roupa na cabeça, equilibrando assim? Então, essa era a minha avó. Era empreendedora, estava no empreendimento dela lá. Então, ela lavava a roupa, passava a roupa, e assim ela conseguiu sustentar os seus 3 filhos. A minha mãe casou com João Batista, que é meu pai, filho também de uma mulher que teve 4 ou 5 maridos. Num desses maridos, se eu não me engano, quando ele tinha 17 ou 18 anos, acho que 17, se eu não me engano, um desses maridos disse para ela que ou ele ficava em casa ou ele ia embora, ou ela se livrava do filho. Então ela decidiu colocar ele num colégio interno, aqueles tipo FEBEM, que tinha lá no Rio de Janeiro. Ali ele ficou até ir para o exército, com 18 anos de idade. João Batista conhece Eni Santana, a minha mãe. Minha mãe, formada como professora, com a minha avó lavando roupa. Eles se casam e começam a vida. A minha mãe, com 17 anos, se casa, com 18 anos, eu nasço. Minha mãe tem 18 anos a mais que eu. Não é? Imagina, se eu tenho uns 30, ela tem uns 48. Não é? Pois é. Minha mãe estudou, se formou professora, fez concurso público, se tornou funcionária pública, se tornou uma funcionária pública do município e do estado do Rio de Janeiro, onde trabalhou e se aposentou por mais de 30 anos. Meu pai entrou como soldado, conseguiu ser sargento e se aposentou ali também na sua carreira militar, num escalão mais baixo. Olha que interessante, no Brasil, uma pessoa sai de uma condição que a minha avó tinha para uma condição que os meus pais tiveram em 8 gerações. Em média,
A mobilidade social no Brasil é uma das piores do mundo. E a pessoa, para sair da pobreza até a classe média, ela leva, em média, 8 gerações. Ou seja, você percebe aí a prosperidade dos meus pais, né? Porque eles tiveram uma vida de classe média baixa, mas com um salto muito grande, graças ao esforço da minha avó e as orações dela. Em 1985, eu digo para minha mãe e para o meu pai que eu quero ser militar. Esse era o meu plano. Eu queria ser funcionário público. Então, para quem acha que eu não gosto de funcionário público, você está muito enganado. Você está lendo direitinho o que eu escrevo. Nada contra funcionário público. Era a minha meta ser funcionário público. E eu fui. Eu fiz um concurso público e passei lá para estudar no Colégio Naval. A minha mãe, ela deu 100% de um salário dela. Ela tinha 2 empregos. 100% de um salário que ela tinha, ela dava para pagar a escola para eu me preparar para esse tal concurso. Eu estudei sempre escola pública, não dava para competir, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. E a minha mãe, durante um ano inteiro, deu 100% do salário dela. E eu pegava um ônibus lá no Jabu, ia para Madureira, levava 2 horas, cruzando aquelas favelas tudo ali de Bangu e Padre Miguel, para chegar, para estudar e me preparar. No final do ano, tomei pau. Não passei. Acabou o ano, meus pais sentaram comigo. Eu falei, eram 30 mil candidatos, 200 vagas, eu fiquei entre os 25 mil primeiros. Tinham 5 mil piores do que eu. E ali foi aquela caída de ficha da minha realidade. Qual era a minha realidade? Eu estudei a vida toda em escola pública, estou mal preparado, estou defasado, eu estou atrás. Na realidade, não é que eu não passei, eu quase fui reprovado na 8ª série, porque eu saí de uma coisa que eu estava habituado para uma coisa mais forte, para preparar para uma guerra, para uma batalha de pessoas do Brasil inteiro que estudaram em boas escolas. Eu me deparei com a minha realidade era fraca, era ruim. E aí eu tinha 2 hipóteses nessa hora. Minha realidade é ruim, o que eu posso fazer então para resolver esse problema e o preço que eu tenho que pagar para resolver esse problema, ou então eu troco de sonho. Isso não é para mim. Tinha prova para sargento, por exemplo. Ia para sargento, eu passava. Pronto, meu pai era sargento, ia fazer prova para sargento, eu ia manter o legado. Certo? Mas eu tinha uma meta. E a partir desse momento, no final, meus pais sentaram comigo, e aí, Flávio, não foi bem, né? Não fui, realmente eu estou bem atrás. O que você quer fazer? Olha, eu gostaria de fazer de novo a prova. Eu acho que eu já entendi, eu sei onde é que eu preciso melhorar, eu estou disposto a me dedicar, e eu vou abrir mão de entrar no primeiro ano do segundo grau, que a gente chamava hoje ensino médio, do high school. Eu vou deixar de ir, eu paro e faço de novo essa preparação, porque o Colégio Naval era de ensino médio, então você tinha que fazer esse concurso. E aí minha mãe falou, mas você vai perder um ano. Eu falei, olha, eu não vou perder um ano, eu vou lutar pelo que eu quero. Se eu não fizer o que eu quero, eu estou perdendo o que eu quero. Então eu perco o que eu quero, ou eu perco um ano. Percebe o que eu estou falando? Sabe aquela hora onde você tem que tomar uma decisão, onde você tem que assumir um risco, onde você tem que, em vez de fugir da adversidade, daquilo que se impõe sobre você, você vai ter que enfrentar? Isso representava, sabe o quê? Eu pegar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas e meia para voltar, né? Comer aquele lanchinho lá com moedinha contada da minha mãe dá de novo o salário inteiro dela para eu poder me preparar mais um ano, sem nenhuma garantia de que no final eu passaria. Ciente dessa responsabilidade, sabe o que eu fiz? Eu estudei como eu nunca estudei. Estudei igual um louco. Estudei como nunca estudei. O que eu queria, não era mais obrigado, né? Sabe, às vezes a gente como estudante, a gente vai para a escola arrastada,
que coisa chata e tal. Não, ali era o meu projeto, era uma coisa que eu queria fazer. E aí eu estudei pra caramba. Peguei pesado, estudei horas e horas e horas e horas, muitas horas. Aí no final do ano, o que aconteceu? Oi? Não passei de novo. Você ri, né? Da desgraça, né? Não passei. Mas eu fiquei ali entre os 1.500. Dos 25 mil, fiquei ali entre os 1.500 e 200, passava. Eu, cara, estava longe ainda de passar. Mas eu evoluí, não evoluí? Eu medi a minha evolução, percebe? Eu pude perceber assim, eu estou a caminho. Estou indo a caminho daquilo que eu quero. Acabou o ano, meus pais sentaram comigo, eles viram a minha dedicação, viram o resultado melhor. Flávio, o que você quer fazer? Eu falei, gostaria de fazer de novo. Dessa vez eu tenho certeza que eu vou passar. Tenho certeza absoluta que eu vou passar. Eu vou estudar mais ainda. Vou estudar nas férias. Vou estudar mais ainda. Vou dormir menos e estudar mais. E aí surgiu a pergunta, você não quer começar um ensino médio? Assim, caso você não passe, você não está perdendo mais um ano. Eu falei, não, eu quero concentração total. Não quero perder tempo com nada que não seja esse objetivo. Minha mãe topou dar o salário dela inteiro. De novo. Ela topou dar o salário inteiro dela de novo. Mais a moedinha para comida, para merenda. E eu ia lá, atravessava a favela para pegar o trem, ou então pegava 2 ônibus, 4 horas e meia, ônibus lotado, não dava nem para estudar. Não dava nem para estudar. Estava conversando com meu filho, mas como é que era o ônibus lotado? Ele me perguntou, como é que era o ônibus? Olha, você não podia fazer nada, não tinha celular. Não tinha celular. Não tinha celular, mas não tinha celular, fazia o quê? Não dava para fazer nada. Não dava para ler, em pé não dava para ler, cara. Num ônibus cheio, você vai coçar a cabeça e depois você não tem mais como botar para baixo. Você tem que ficar assim, ó. Você vai assim, né, orando assim, né, cara? Você entende? Ele estava explicando, não, sabe? Ele não tem culpa de nunca ter pegado um ônibus cheio. A realidade dele é outra, diferente da minha. Mas aquele ano passou, eu estudei mais e mais e mais, e no final do ano eu passei. Eu passei, e eu me lembro o dia que eu fui lá pegar o Jornal dos Esportes, aquele rosinha, quem lembra do Jornal Rosa? Porque você é velho. Não tem mais como você negar. Você assumiu, Jornal dos Esportes, percebe? É isso. Você tem cabelos brancos como eu. Estava lá, Flávio Augusto da Silva, no Jornal dos Esportes. Eu corri para casa, eu ia fazer uma cena assim, ai, não deu para meus pais, sabe? Mas não deu, eu estava tão cheio, eu abracei meus pais, eu passei muita felicidade, muito orgulho, a família toda orgulhosa. Flávio vai ser oficial da Marinha. Sabe, os vizinhos todos vibrando, nossa, o Flávio, sabe o Flávio? O Flávio que o Flávio para cá, que o Flávio para lá. Virei um bom partido da noite para o dia. E eu fui para a Marinha com aquele uniforme branco, bonito, tal. No primeiro dia, eu cheguei à conclusão que aquilo não era para mim. Olha, eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Eu lembro da noite do primeiro dia, eu deitado lá à noite, ainda ouvindo os gritos na minha mente que eu ouvi o dia todo, e eu pensando, meu Deus, se existe um inferno, eu estou nele. Tenho grandes amigos na Marinha, não faço nenhuma crítica aqui à Marinha. Aliás, a Marinha não tem culpa de nada. Aliás, a Marinha, eu tenho até muita gratidão à Marinha, porque no 2º ano do Colégio Naval eu fui expulso. Então, eu fico muito grato à Marinha por me ter feito esse favor. Eu era muito jovem. Só que pense o seguinte, queridos. Eu entro numa sala, 2 anos depois, o oficial fala, sua matrícula não será renovada para o ano que vem. Seus pais já foram avisados, estão a caminho. Era em Angra dos Reis. Imagina, Angra dos Reis são 2 horas. Já estão a caminho. Aí eu, tá bom. Não tinha celular para ligar, percebe? Tinha que esperar.
Tinha que esperar, né? E aí o que acontece? Eu espero, meus pais chegam, ele vai lá falar com o comandante e depois volta. Eu entrei no carro com minha mala e foram 2 horas e meia de viagem sem trocar uma única palavra. Circulou no bairro, Flávio foi expulso. Flávio foi expulso, Flávio foi expulso, Flávio foi expulso, Flávio foi expulso. Coitado do Flávio. Um fracasso. Uma decepção. Uma decepção. Tinha tudo. E jogou fora. Irresponsável. Eu tentava falar com meu pai, mas pai, eu não queria aquilo. Ele, olha, quem não quer, sai. Quem é expulso. E ele tinha razão. Meus 18 anos foi um ano muito difícil. Foi um ano onde eu estava desprestigiado. Mas foi um ano que eu tinha me apropriado de uma experiência que nunca mais na minha vida eu me esqueceria. Que experiência é essa? Eu descobri que eu era capaz de fazer o que eu quisesse, desde que eu me propusesse a pagar o preço por aquilo. Eu descobri que eu poderia me dedicar eu descobri que eu poderia me dedicar a qualquer coisa. O que foi? Fica à vontade. Eu descobri que eu não era vítima do sistema. Obrigado. Eu descobri que eu não era vítima porque estudei em escola pública ou porque era da periferia. Eu descobri porque eu poderia fazer a diferença. Eu descobri que eu poderia lutar por algo. Eu descobri que eu poderia ser 20 mil em 25 mil, mas eu poderia virar o jogo. Eu descobri que valia a pena investir como minha mãe investiu. Valia a pena me dedicar como eu me dediquei. E aquilo foi algo que eu me apropriei até hoje. Porque eu diria, se alguém me perguntar qual foi o teu maior desafio que você venceu até hoje, eu diria que é esse que eu estou contando para vocês. Foi abrir uma empresa depois, não foi fazer o que eu fiz depois. Porque aqui era do nada, era do zero, era do negativo. Era alguém sonhando com uma mãe apostando. Percebe? Alguém do nada. Esse foi o... E aí, o meu tempo aqui já era, entendeu? Se vocês estiverem ok, não. Se estiver com sono, dorme aí. Está dormindo, Tomi? Não? Não, né? Está acordadinho, né? O meu termômetro é o Tomi. Também está acordado, está mais ou menos aqui. Vamos lá. E aí, o que acontece? Esse foi realmente o desafio mais importante que eu venci na minha vida, né? Nesse período, né? Ali eu tinha 18 anos, conheci uma moça. Não é Brasil? Ela tinha 15 anos, eu tinha 18. Me apaixonei por ela. Isso, pode fazer Pode fazer. E esses dias, engraçado, né? 4 dias atrás, eu achei a minha agenda quando eu tinha 18 anos. Quer dizer, eu achei, não, a Luciana achou, né? Ela trouxe lá, a gente fica lendo, né? O dia que eu conheci. Aí tinha tudo escrito ali. Todas as coisinhas ali. Imagina, né? Deitei e rolei, né? Então eu conheci essa menina e fiquei apaixonado. Nunca tinha acontecido. Minha primeira namorada. Pô, namorava, só estudava, né? Minha primeira namorada. E ali realmente eu pensei, logo cedo, eu falei, quero casar com essa menina, quero viver a vida toda ao lado dela. Nesse momento aconteceu uma coisa curiosa. Eu sou um cara muito cético para muitas coisas, né? Tem gente de muito mais fé que eu não sou aquele cara de tanta fé, sabe? Foi uma moça lá na igreja do meu pai, e ela falava uns negócios meio malucos, assim, sabe? Chegava para o cara e falava, quero falar um negócio para você. Eu falava assim, puxa.
18 anos ali com a minha guitarrinha. Cadê a guitarrinha? Sentado com a minha guitarrinha ali, esperando a hora dela terminar de falar para... Tinha uma cantata de Natal, né? A gente ensaiou pra caramba, né? E a mulher não parava de falar, né? Falava. Acabou com a programação. Acabou com a programação. Eu tinha organizado lá os ensaios, fiquei bravo, né? Aí no final, essa moça falou para minha mãe, olha, seu filho vai ser um cara muito importante. Ele vai casar com aquela moça lá, ó, que é essa aqui que está aqui. Ele vai ser um cara importante e tal. Obrigado, ora por mim. Entendeu? Pau da vida que ela tinha estragado o meu negócio. Né? 3 meses depois, eu comecei a trabalhar num curso de inglês. Aliás, na agenda eu estava vendo lá todas as minhas notas, né? Eu era bom aluno, né? Tinha estudado muito, 10, um monte de aluno, né? Inglês 5. Era a minha pior matéria em inglês. Como são as coisas, né? Pior matéria em inglês. Fui trabalhar numa escola de inglês. Nessa escola de inglês que eu fui trabalhar, eu fui vendedor. E a gente trabalhava de telefone público, porque naquela época não tinha celular, as empresas não tinham telefone, era telefone público. A gente ia para telefone público. Eu trabalhava lá do aeroporto Santos Dumont para trabalhar. E nessa empresa eu fiquei por 4 anos. Nessa empresa. Era um bico. Nessa empresa eu fiquei por 4 anos. Eu me identifiquei com vendas. Tinha metas para bater e eu pensei, nada é mais difícil do que passar no colégio naval. Eu vou bater, eu vou trabalhar. Eram horas, 4, 5 horas no trânsito, trabalhando. Comecei a ganhar bem, casei com a Luciana. Nós fizemos agora 27 anos de casado. Ela me atura esse tempo todo. Me aguenta esse tempo todo, ela. Aqui na frente. Nós casamos, eu tinha 20 anos, Luciana tinha 17. Casamos e fomos transferidos para a Venezuela. Não era o que é hoje a Venezuela, era um país magnífico, inclusive, diga-se de passagem, antes de ser destruído. Era magnífico. Nós ficamos lá uns 6, 7 meses, deu tudo errado, voltamos para o Brasil. Voltamos para o Brasil. 1 ano depois, 4 anos trabalhando nessa empresa, eu saio para abrir a WhatsApp. Em 3 de abril de 1995, eu fundei a primeira escola da WhatsApp, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E o mais interessante é o seguinte, que durante a jornada, onde é que as oportunidades elas aparecem? Por que eu saí daquela empresa? Eu estava ganhando bem, eu ganhava uns 7 mil reais, que eram 7 mil dólares naquela época, era muito bom o salário. Não tinha grandes ambições, eu não tinha ambição maior do que aquilo. Eu não estava em busca de ter o meu próprio negócio para ganhar mais dinheiro, não era esse o meu objetivo. Mas durante um período, eu tive conflito de valores, porque durante esse período todo eu carreguei os valores que eu herdei da riqueza da minha avó, dos meus pais. E aqueles valores estavam me incomodando dentro daquela empresa. Era uma boa empresa para mim, mas tinha um choque de valores ali. E isso que fez eu escolher sair e montar um negócio. E precisava ser rápido, então eu não tinha dinheiro guardado, foi do cheque especial, 12% ao mês de juros. Não tente fazer isso em casa, por favor. Mas eu tinha muito conhecimento do setor, muito conhecimento do mercado, muito conhecimento de vendas, o que era necessário para eu trazer mais alunos para a escola. E a gente já montou a primeira escola, que colocou mais de 1.000 alunos no primeiro ano, montou a segunda, botou 1.500 alunos no primeiro ano. A gente abriu 24 escolas próprias em 3 anos. Luciana viajava pelo Brasil todo, abrindo escola, fazendo reforma, ela era gestora, eu trabalhava mais na parte comercial, na parte de vendas, captando aluno, trazendo alunos, a Luciana. Nenhum de nós éramos professores, porque nem eu nem ela falávamos inglês. Mas nós tínhamos um time acadêmico muito interessante. Muita gente me pergunta sobre isso, né? Eu posso abrir um hospital hoje e não sou médico. Aliás, eu tenho um clube de futebol e não sou jogador. Não é verdade? Então, ou seja, empreender te dá essa possibilidade. Quando você aprende a empreender, você percebe que tudo é mais ou menos parecido, você tem algumas áreas específicas, você vai contar com alguém com conhecimento técnico, liderança e lealdade. Você tem que ter liderança para fazer essa gestão, certo? Ou seja, você aprende, você percebe que tudo se repete, não tem nada de novo.
É uma linha de montar, você aprende a fazer aquilo, você faz e replica. Eu fiz com a escola, deu certo, fiz em 2, deu certo, fiz em 3, deu certo, fiz em 4, deu certo, fiz em 24, deu certo. Tem gente que me pergunta, cara, tu não acha que foi sorte? Eu falei, cara, eu sou muito sortudo, então. Se é sorte, então tudo bem. Então eu sou burro, devia jogar na loteria. Então, o que as pessoas às vezes não entendem, e aí eu quero dizer para você, é quando você tem que perceber que Deus não vai fazer aquilo que só você pode fazer. Não vai fazer. Ele não vai meter a mão para fazer aquilo que só você faz. Se você pode fazer, ele tem um empregado, por acaso? Ele não vai fazer. Então, estudar, lutar, se preparar, aprender o que é necessário fazer para que você gere dinheiro e não aquela riqueza que o dinheiro não pode pagar. Essa aí você já pode ser rico sem ter dinheiro. Mas se o dinheiro é parte do nosso dia a dia e você se propõe a empreender, se você se propõe a realizar alguma coisa, você vai perceber que ao longo da vida as coisas se repetem. O nome disso se chama know-how, conhecimento. E esse conhecimento se adquire. Se adquire lendo o livro, 1%. Se adquire ouvindo uma palestra como essa, uns 2%. E o resto é mão na massa. O resto é você botar a mão na massa. É ter a coragem de dar um salário inteiro para poder pagar um curso. Se não é dar salário inteiro, é você investir no teu projeto. É você correr atrás e se dedicar para aprender, para se desenvolver. Você quer ter uma padaria? Vai estudar tudo sobre padaria. Se necessário, trabalha de graça numa padaria. Melhor ainda, vai conversar com um dono de padaria vitorioso. Dono de padaria que quebrou, não conversa não. Esse cara não é bom não. Conversa com um cara que está dando certo. Tenha mentores. Vai buscar aquilo que você quer. Agora, onde é que Deus entra nessa história? Deus te dá força. Ele te dá inspiração. Ele te dá direção. Mas Ele não faz o que você tem que fazer. Você não vai fazer. Ele não vai fazer. Não é? Ele não vai passar no colégio naval por você. Ele não vai fazer isso. Eu vou reduzir aqui, porque o tempo está chegando, eu quero fazer uma conclusão. Eu quero responder as suas perguntas, que são muito importantes. A WhatsApp bombou, cresceu, a gente depois virou franquia, abriu 100. Quando abriu 100, eu falei, agora vou aprender inglês. Na 100ª. E não era por causa da escola, porque depois que eu aprendi a falar inglês, meu trabalho não mudou por causa disso. Eu continuo não dando aula de inglês. Na realidade, aprender a falar inglês para mim foi muito mais importante para eu ter acesso a informações bacanas, para eu ter acesso a conteúdos legais, para eu ter um clube de futebol nos Estados Unidos, na verdade. Ou seja, o inglês me abriu outras portas. No próprio negócio de ensinar inglês, a equipe acadêmica, técnica, ela por si só é de excelente qualidade e não tem relação com... Eu não atuo nessa área, eu atuo mais na área de produto, na área de venda, na área de gestão, desenvolvimento de produtos, liderança. Esse é o trabalho que eu realizo mais. Então, a WhatsApp bombou, cresceu, chegou a 396 escolas no Brasil. E ela foi vendida em 2013 por um valor de quase R$1 bilhão. Lá, no dia 7 de fevereiro de 2013, no dia do meu aniversário, eu fazia 41 anos e assinava de presente um contrato desse tamanho. E aí, era a hora de dar um tempo, desacelerar. Dar um tempo, vamos desacelerar. E levou, acho que uns 4 meses nessa desaceleração. Porque daí nós fundamos o meusucesso.com. Quem conhece o meusucesso.com aí? Olha, tem bastante gente. Não vou perguntar quem é assinante não, tá? Aí a gente também comprou o clube de futebol. Aí algumas pessoas no Brasil falaram, pô, o cara ficou louco. Ficou bilionário, vai comprar clube de futebol. Nós compramos o clube de futebol aqui em 2013 por R$200 milhões. Aquilo ali foi a gente colocar em prática uma nova visão que eu tinha aprendido, que era o equity. Entender o que era equity, entender o que é um negócio por equity. Como todo empresário, ele trabalha para ter lucro. Ele não entende muito bem do que é equity. Entendendo já e aprendido o que é equity, se você não sabe hoje, não dá tempo de eu falar aqui,
é um assunto para você estudar, equity, EQUITY. Vai estudar, equity. Vai estudar. Eu falei isso no Power. Alguém esteve no Powerhouse aqui, só por curiosidade? Olha aí, gente do Powerhouse. Falei sobre o equity lá no Powerhouse. Depois você dá uma aula para eles aí sobre equity. Tá bom? Missão aí para você falar sobre equity para a turma aí. Aprendendo sobre equity, eu comprei um clube de futebol nos Estados Unidos. Já era eu colocando em prática um assunto novo que eu aprendi. Clube este que, em 5 anos de existência, tem 2,5 bilhões de reais de valor de mercado. 2,5 bilhões de valor de mercado. Eu estou falando de números porque eu estou à vontade, lembra? Lembra do pensamento binário? Esquece, pensamento binário. É isso. Tá bom? Estou falando de números porque eu estou querendo te dar acesso a números. Para você expandir tua mente. Porque se você perguntar, o garoto lá que atravessava cavalo de aço para pegar um trem, ele pensava nessa realidade? Não. O garoto que fazia a prova para o colégio naval pensava nessa realidade? Não. O cara que abriu a WhatsApp pensava nessa realidade? Não. O que eu quero dizer com isso? Você sempre tem que pensar no próximo passo. Próximo passo, aquele que está ao teu alcance. Você vai subir um degrau, você vai ver, aí você vai enxergar coisas que você não via antes. Você vai subir um segundo degrau, um terceiro degrau, um quarto degrau. No quinto degrau, você vai ver coisas que você não via no primeiro degrau. Aí você tem que ver o que você vai fazer com o que você está vendo. Se você vai se acovardar, ou se você vai se acomodar, ou se você vai continuar com aquela fome de continuar subindo os degraus. E aí você tem que ter muito claro o seu porquê. Vai ter que ter muito claro. De novo, voltamos lá aos nossos porquês. 2015 eu compro de volta a WhatsApp. Vendi a WhatsApp em 2015 por quase R$1 bilhão. 2015 as coisas não foram bem, Brasil desceu a ladeira. O cara que comprou morreu, era o Grupo Abril, o dono morreu. A família, os herdeiros não quiseram tocar o negócio, venderam para um fundo que levaram 6 meses para entender o que era o negócio. Quando entenderam, não entenderam muito bem. O negócio não foi bem. E eu recompro esse negócio em 2015 por R$380 milhões. E nessa hora, algumas pessoas falaram, agora ele fez besteira. Não precisava disso. Agora eu quero ver. E eles estão vendo. Porque nós recompramos com 250 escolas e hoje ela tem 420 escolas. E a gente se prepara para realizar um IPO esse ano no Brasil e nos tornarmos uma das maiores empresas de educação do Brasil, apenas 4 anos e meio depois que a gente recomprou lá aquele negócio que estava indo mal. Queridos, para finalizar aqui a minha participação, que eu tive a honra de receber aqui o convite, eu quero dizer para vocês que isso não isso se aprende. Se você perguntar, todo mundo pode fazer isso, ou todo mundo pode ser bilionário? Eu acho que não. Mas todo mundo pode melhorar de vida. Uns vão mais longe, outros não vão. Aí são N fatores. Não quero me atrever aqui a criar teorias sobre esses fatores. N fatores. Mas pela minha experiência empírica de 30 anos, porque ao longo desse período eu formei muitas pessoas. E não ficaram bilionários, mas ficaram milionários. Eu formei outras pessoas que tiveram um salto absurdo de vida financeira, que seguiram aí os nossos passos dentro da nossa organização. Eu estou aqui falando da minha história e da nossa organização, mas isso não é exclusivo da minha história, em muitas outras histórias muito melhores, inclusive, do que a nossa, sobre negócios que cresceram e prosperaram. Eu quero encorajar você a acreditar nos seus projetos, a dar seu salário inteiro para pagar o curso. Quero encorajar você a estar disposto a pegar 4, 5 horas por dia de ônibus. Quero encorajar você a se dedicar e tirar todo o gap, tudo aquilo que você acha que perdeu de tempo na sua vida, é possível você recuperar esse tempo. Eu quero encorajar você a ter sonhos maiores, a acreditar, e a lutar, e a buscar, e esperar de Deus só aquilo que Ele não pode fazer.
Para de cobrar Deus das coisas. Para de achar que Ele vai fazer aquilo que só você pode fazer. Então, eventualmente, você não vai ser rico. Desculpa. Eventualmente, você não vai ter dinheiro. Rico é outra coisa, a gente já sabe. Talvez até você já seja rico. Talvez não. Então, eu quero te encorajar a buscar recursos, a lutar por algo melhor. Porque quando a gente tem grana, a gente pode ajudar mais. Você pode ajudar a sua família. Pode dar acesso aos seus filhos a coisas melhores. Pode ajudar aqui esse projeto com o André. Você pode ajudar outros projetos que você tem queda. Eu, por exemplo, quero, a partir dos meus 50 anos de idade, me dedicar 100% do meu tempo a projetos sociais. É uma coisa que eu tenho. Já anunciei isso publicamente. Faz parte dos meus planos. Os meus franqueados ficam loucos quando eu falo isso. Mas já falei, a partir dos meus 50 eu quero me dedicar 100% a projetos sociais. É o que eu quero fazer. Que eu já faço, sem divulgação, mas eu quero dedicar 100% do meu tempo a isso. Mas eu quero te encorajar. Você é um polo de realização. Você é um polo para fazer diferença na sua vida e na vida de várias pessoas ao redor de você. Mas se você não pegar 4 horas de ônibus, não der seu salário inteiro para pagar o curso, se você não ralar para fazer, nada vai acontecer. Se fizer, também não está garantido que vai. Mas tem uma possibilidade de conseguir. Com certeza, melhorar de vida você vai. Isso eu te garanto. Porque todas as vezes que eu vi a pessoa se movendo, elas melhoraram. Nem todo mundo vai comprar um clube de futebol. Mas você pode realizar mais. Você pode fazer mais. Beleza? Muito obrigado. Eu vou abrir espaço aqui para perguntas. Eu vou pedir que sejam perguntas específicas sobre tua carreira, sobre seu negócio ou sobre seus projetos. Vamos direcionar as perguntas para a tua carreira, para seus negócios, para os seus projetos. Se ficar muito aberto, a gente acaba se perdendo um pouco do tema. Tá legal? Então, não sei quem está ali. Vamos começar com ele, depois vamos lá atrás. Muito com a sua história, porque eu vim do Rio de Janeiro também, nasci no Rio, só para contextualizar, não sei se vou responder a pergunta, comecei como estagiário, formei em computação, e aí passei aí, vim de uma família normal também, e aí tive o privilégio de me formar em computação, de ter conseguido posições, e pela misericórdia de Deus eu consegui uma posição em uma grande empresa de tecnologia do Brasil, e essa empresa, em 2016, me convidou para trabalhar no Vale do Silício, como especialista. Então, eu me mudei para a Califórnia, em 2016, e aí eu trabalhei lá por 2 anos, né? Na verdade 3, e aí eu vi que, caramba, eu acho que o meu propósito não é estar no mundo corporativo para sempre. Eu via que eu estava ali, eu tinha me realizado, tinha chegado onde eu queria, mas eu via que não era aquilo. Eu sempre tive a vontade de empreender, desde criança, né? Desde pequeno. E aí eu me vi naquele ponto de inflexão que você conta no seu livro, lá que você tinha 23 anos, era diretor já, ganhava $7.000, e aí você tinha aquela decisão, você ia para frente, né? Você ia abrir a Wise Up com 20 mil aí de cheque especial seu e da Luciana, no caso, ou você continuaria ali fazendo aquilo que você não gostava, né? E aí a minha pergunta para você é, qual que é a sua dica, qual que é o seu conselho que você dá para pessoas que estão transicionando do mundo corporativo para empreender, que é o meu caso hoje? Você tem sócio? Somente a minha esposa. Tá. Quem dos dois é o vendedor? Teoricamente eu. Nunca vendi, mas estou aprendendo. Você é o vendedor ou você é o programador? Sou vendedor, o cara do conteúdo, tudo. Tá, um negócio de conteúdo. Nicho, dentro da computação, o nicho de computação na nuvem.
para profissionais que fazem a mesma coisa que eu. Eu ensino o que eu faço. Ou seja, você vende esse... Então, você seria o professor? Sim, exato. Aí então, o grande desafio é o seguinte. O que faz um negócio crescer, primeiro, é você ter um produto. Ter um produto razoavelmente bom, porque no início ele vai ser bom na medida da sua capacidade de investimento. E no início, geralmente, não é tão bom. Certo. Então, ele tem que ser razoavelmente bom no início e ir progredindo ao longo do tempo. Você ter uma boa pessoa de gestão ao seu lado, isso é fundamental. E você precisa se dedicar a vender. 100% do seu tempo. Então, você vai precisar... Se você entrar nesse teu negócio sendo o professor do seu negócio, o seu negócio vai ser limitado. Certo. Talvez eu tivesse sido uma grande bênção na minha vida, eu não sabia falar inglês. Talvez eu começasse dando aula de inglês. Percebe? Sem dúvida. Então, eu não estive na sala de aula, porque eu estava fora prospectando clientes. O negócio é todo negócio, seja clube, curso, qualquer coisa. Se resumir, ganhar cliente e manter o que você já tem. Ponto. E entregar um serviço. A posição do principal executivo de uma empresa tem que ser no lugar de ganhar clientes. E liderar o time que dá aula, liderar o time que retém, liderar o time que faz a gestão. Se você vender e liderar os outros times, essa é a posição vencedora de qualquer negócio. Perfeito. E aí você vai ter que ter a habilidade de transferir o seu conhecimento para alguém e contratar esse alguém para lhe dar aula, porque esse dinheiro que você vai pagar para contratar é barato, perto do tempo que você vai ter produtivo trazendo novos clientes. Perfeito. Se você não atuar trazendo novos clientes, seu negócio vai ficar estagnado. Uau. Obrigado. Obrigado, Flávio. Ali atrás, tinha uma moça que levantou depois, isso. Pode fazer a pergunta? Que honra ouvir tudo que você falou, parabéns, Obrigado. É inspirador. Meu nome é Laurita, eu sou uma ex-empregada do mundo corporativo, estou aqui nos Estados Unidos realizando um sonho. Sou sócia de uma incubadora de negócios e sou uma apaixonada por vendas, né? E você fala com muita coragem, com muita determinação. Quando eu assisto você falando, eu sinto essa veia pulsar em você, é a mesma que pulsa em mim. E o que eu enfrento hoje são muitos profissionais que têm desejos de empreender, principalmente porque nós oferecemos isso, mas existe um medo, existe uma necessidade de muito planejamento e pouca ação. Pessoas que ficam planejando, calculando muitos riscos. Eu gostaria que você me dissesse um pouco da importância disso, porque eu sou uma pessoa de planejamento, mas eu gosto daquele poder da ação mesmo, principalmente na área de vendas. Por favor. Muito bom. Laurita, né? Laurita. Então, Laurita, planejar é muito importante. Todos os projetos que eu fiz foram bem planejados. Na época, não eram planejados num computador. Era meio que num papel de pão, mas eram planejados. Não era, na época não tinha internet, não tinha as ferramentas de tecnologia que a gente tinha hoje, mas todos eles foram planejados. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer, eu tinha todos os cenários. Agora, você tocou num ponto principal. Não adianta nada a pessoa ter uma boa visão de negócio e não ter coragem. A coragem é fundamental. Eu costumo dizer que empreender é dar o salto da gaiola. É aquele passarinho que está dentro da gaiola, que tem todo quinto dia útil um potinho de alpiste. É que aqui é semanal, né? Entendeu a piada? Semanal. Então deixa eu traduzir a piada para... Toda semana tem um potinho de alpiste ali para ele comer. No Brasil é só no quinto dia útil. E ele tem que abrir mão daquele alpiste e pular da gaiola. E quando ele pula da gaiola, ele vai ter que caçar, vai ter que arrumar a própria comida, vai ter que lidar com predadores, não tem garantia de nada, mas ele tem liberdade. Dentro da gaiola, ele tem a segurança. Fora da gaiola, ele tem a liberdade. Invariavelmente, em algum momento da nossa vida, todos aqui, sem exceção, vão ter que escolher entre a segurança e a liberdade. Toda pessoa. Em algum momento. Vai ter que tomar uma decisão entre a segurança e a liberdade. E não há meio termo nesse caso. Ou a pessoa vai optar, não tem nenhum problema ela optar pela segurança. Não tem nenhum problema ela ser funcionária de uma empresa, ter segurança, ter um bom salário e viver uma vida de... Nenhum problema. Mas, para aquele cara que pulsa o desejo de empreender, ele vive num conflito eterno.
Porque ele quer empreender, mas ele quer segurança. Isso não dá. Isso não dá. Isso é um conflito terrível. Ele vai ter que escolher entre a segurança. Olha, ele pode planejar por 20 anos. Não vai resolver. Olha, eu tenho um amigo que tem uma irmã. E esse amigo é da minha idade. A irmã dele tinha uns 7 anos mais. Eu ia para a casa dele brincar quando eu tinha uns 7, 8 anos. E a gente ficava brincando lá dos nossos jogos lá. E a irmã dele, que tinha 7 anos mais velha, tinha um namorado. E ele ia na casa dela para namorar. E a gente conviveu, a gente botava um apelido nele, o cara entrava, a gente achava ele um mala e tal. E eu convivi com esse meu amigo, vendo a irmã dele namorando com esse cara, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu casei e esse cara continuava namorando lá. Quando ele tinha uns 12 anos já, 13 anos namorando, eles resolveram casar. E marcaram o casamento. Marcaram o casamento, distribuiu o convite. 1 semana antes do casamento, sabe o que aconteceu? O cara desapareceu. O cara sumiu. Ninguém sabia onde estava o cara. E aí, o casamento era sábado, na segunda-feira ninguém achou, na terça-feira ninguém achou, na quinta-feira o pessoal desmarcou o casamento, cancelou o casamento. O cara foi aparecer 3 meses depois, com aquela cara assim, não, eu fiquei com medo. Entendeu? E aí, sabe o que aconteceu? Ele voltou, pediu a moça em casamento, 3 meses depois, sem festa, sem nada, casado. Estão casados até hoje, tem 2 filhos, estão bem. Aí você percebe o quê? Um medo do cara tomar uma decisão. A vida é cheia de decisões. O casamento, ter filho, abrir uma empresa. Se o cara tem chamado para abrir uma empresa, para empreender, e tiver medo de saltar da gaiola, ele vai ficar frustrado o resto da vida. Não tem jeito. Não é? Beleza? Eu não sei para quem foi o recado aí, mas está dado. Sei, pode ser ali atrás, ali, pulando ali, saltitando. Daqui a pouco a gente volta aqui na frente. Queria te agradecer pela oportunidade de falar. Eu tenho muitas coisas em comum com você. Primeiro, eu sou carioca também. Já peguei o trem para a Central do Brasil. Flamenguista? Não. Uma das coisas que eu não tenho eu também não sou flamenguista e ainda não tenho a conta bancária igual a sua. Mas vou vir morar Mas em deve Orlando. ter uma melhor do que eu tinha quando eu comecei. Vou vir morar em Orlando ainda esse ano. Enganei minha esposa aqui, que está do meu lado, falando que a gente veio ver o Mickey com a minha filha. Mas, na verdade, eu vim ver você, né? Eu não sei se a tua filha sabe, mas meu apelido na escola era Mickey. Então já estava certo. É sério, tá? É sério. Bom, queria primeiro te agradecer por essa oportunidade. E, primeiro, eu trabalho numa empresa como gestor de pessoas, uma grande multinacional no Brasil, e tenho um projeto paralelo na área de gestão de pessoas também. Então, a pergunta focada é: existem hoje profissionais que trabalham numa empresa e têm projetos paralelos, né? Eu tenho um canal no YouTube, tenho blog e ajudo algumas pessoas com consultoria individual e também empresas. E eu estou nesse momento de transição, se eu largo meu emprego e aposto tudo no meu projeto, ou se eu continuo com os dois nesse meio tempo. E, assim, é um desejo muito grande de conseguir vencer com esse outro projeto, que é o que eu amo. Eu faço hoje, muitas vezes, até de graça. E, assim, eu estou numa encruzilhada, né? E É o momento da decisão. Perguntar para pedir para você também, se depois, no final, posso tirar uma foto com você, que é um grande sonho. O André, aí tem que falar com o André, que ele está muito à vontade, inclusive, né? Para fazer isso, exatamente. Como é que é teu nome mesmo, só me lembra? Bruno. Bruno. Então, Bruno, é o seguinte, cara. Você tem que tomar cuidado com uma coisa. Hoje em dia, com a história do canal do YouTube, o conteúdo, o blog e tudo isso. Bom, eu sou blogueirinho também, como você, né? No Geração de Valor. Então, a gente sabe que isso é uma fonte de você dividir aquilo que você sabe e, para algumas pessoas, também, às vezes, é uma fonte de renda. O que eu te aconselho, quando você pensar em sair da sua carreira e pensar num projeto, pense num projeto que tenha equity. Porque canal no YouTube não tem equity. Você pode ter um ganho. Você dá uma consultoria, também não tem equity. Você tem um ganho. Sem entrar profundamente, o que é equity? Equity é aquilo que você pode vender. É um patrimônio que você pode construir do valor do seu negócio. Por exemplo, um advogado num escritório de advocacia não tem equity.
Porque ele é um negócio personalíssimo, ele não pode vender ele. Por exemplo. Se ele morrer, acaba o escritório. Sabe, um dentista que tem um consultório dentário, o melhor dentista, se ele morrer, o know-how morre com ele. Mas quando você cria uma plataforma tecnológica, que é um marketplace disso, daquilo que bombou, aí não. Aí você tem um business, aí você tem um equity. Então, quando você for pensar em ter um negócio, principalmente se pensar sair da sua carreira, que é uma carreira bem sucedida, pelo que eu entendi, você tem que imaginar um projeto que você tenha equity. Geralmente é o quê? Que tenha recorrência, que tenha margem e que tenha escala. Essas 3 palavrinhas, recorrência, margem e escala. Esses são os negócios promissores, que tem recorrência, margem e escala. Do contrário, você vai ser funcionário, você vai deixar de ser funcionário de uma corporação para ser funcionário da sua própria empresa. Você trocou de emprego. Você está entendendo? Se você não construir um negócio que tenha equity, você é um funcionário sem direito trabalhista. Você entendeu? E caro ainda, funcionário caro. Então, assim, se você quer trocar de emprego, aí tudo bem. Mas se você quer deixar de ter um emprego para ter um negócio, então você tem que pensar num negócio que tenha recorrência, margem, escala, que gere equity. Aí sim você vai ter um projeto. Eu penso que um canal no YouTube, um blog, isso é um projeto paralelo que você pode fazer o resto da sua vida. Até de graça, sem você ganhar nada. Agora, se você quer construir alguma coisa, aí você precisa pensar num negócio que tenha isso que eu falei. Tá bom? Valeu. Quanto tempo a gente tem? Só para... Tem perguntas? Do fundão já foi 2. Deixa eu vir um pouquinho aqui na frente, aqui, esse garotão aqui. Depois a gente vai lá para trás, tá? Vamos lá. Eu vou responder mais 3 perguntas, tá bom? Por causa do tempo, tá, gente? Tem gente aqui que tem compromisso, então... Boa noite, Flávio. Prazer Boa noite. te ouvir. Como vai? Eu tenho uma pergunta, eu já te acompanho, sou parte do GV, sou do meusucesso.com. E assim, a minha pergunta, eu já vi várias respostas suas sobre vários assuntos, mas algo que eu penso, você construiu um legado, esse é o interesse de muitas pessoas que estão aqui, gerar um legado. Você falou que com 50 anos você quer parar, quer olhar para outra direção, você já tem feito isso, mas quer focar melhor nisso. Eu queria saber qual é a sua visão sobre sucessão, o que você planeja em relação a isso, sabe? Eu não sei se tem a ver com uma questão familiar ou se tem a ver com diretores, não sei. Mas eu queria saber a sua visão desse sentido de planejamento para sucessão. Legal. Obrigado. Eu fui convidado no ano passado por um fundo, um private equity, um fundo de private equity em Nova York, para dar uma palestra para herdeiros de grandes fortunas. Tinham ali cerca de 25 pessoas. 90% do Brasil e uns 10% da América Latina. Né? Então eram 25 pessoas selecionadas a dedos, um grande banco que tinha um fundo de private equity, tinha também um private wealth que faz a gestão de fortunas, e eles estavam oferecendo esse workshop para esses herdeiros. Aí levei o meu filho lá comigo, acho que foi o Breno, foi comigo, não foi? O Breno foi comigo. E todos eles, a maioria deles estudam em Harvard, estudam em Oxford, nas universidades tops e tal, blá, blá, blá. Aí o cara do Jabu chegou lá, né? Eu, no caso. O au vai descer, quem mora mal, sabe? Chegou lá, sentei e fiz a pergunta aos garotos muito educados, educadíssimos, bem vestidos, educados, agradáveis, inteligentíssimos. E eu fiz uma pergunta para eles assim. Bom, gente, eu quero começar, tinha 1 hora de papo com eles, nosso papo aqui fazendo uma pergunta. O que é sucessão para você? E aí, uma menina já se apontou. Não, sucessão é um processo que dá, de bibibi, bababó. Interessante. Quem mais? Aí outro. Os 25 falaram. Fiquei lá uns 20 minutos esperando ali. Todos eles falaram. Então, em suma, é um processo de transferência de gerações que vão dar conta, que vão assumir a empresa, a cultura, que não sei o quê. E aí eu falei para eles assim, onde você estudou? Faculdade tal, só top. Ninguém acertou. Todo mundo errou. Vou escrever aqui, ó.
Sucessão. Sucessão é um sucesso grande. Sucessão. Aí eles ficaram olhando com aquela cara assim, o que esse maluco está falando, né? Eu falei assim, eu não quero falar da sucessão, daquilo que teu pai ou teu avô está preparando para você. Eu quero falar do teu sucesso. Eu quero falar da sua marca, daquilo que vai fazer a diferença na sua geração, no sobrenome da sua família, nos negócios da sua família, ou melhor do que isso, em alguma coisa que você vai criar por conta própria. É disso que eu quero falar. O que eu penso, eu estou com 2 filhos aqui, né? Podem sair, por favor? Não, brincadeira. O que eu penso sobre sucessão, já falei com eles claramente, eu não, por exemplo, eles já estão grandinhos hoje, né? Mas eu já falo sobre esse assunto. Eu sempre falei, eu não sei se esses garotos vão ter interesse nas maluquices que eu inventei. 2, não sei se eles vão ter competência para isso. É lá, eles podem decidir ser malandro, podem decidir não estudar, podem decidir... Não sei, a escolha é minha. A escolha é deles. 3, eles podem ter interesse em ser artista plástico. Podem ter interesse em ser guitarrista. Percebe isso? Por exemplo, eu vendia o WhatsApp, 3 meses depois o cara comprou, morreu, os filhos herdaram, ele não tinha o menor interesse no negócio, venderam. Existem 3 possíveis destinos para uma empresa. 1, ela pode quebrar. 2, quebrar não é algo que eu aconselho. Não é? Óbvio. Ela pode ser herdada, ou seja, o dono pode morrer. Também não te aconselho a morrer. Ou ela pode ser vendida. Mas ela só é vendida se tiver equity. Lembra, Bruno? Só tem 3 possíveis destinos para uma empresa. Ela quebrar, ser herdada ou ser vendida. Quando as pessoas me perguntam por que eu vendi ao WhatsApp, é porque entre ela quebrar ou ela ser herdada com filhos pequenos ou que eu não sei ainda de qual é a vocação deles, eu sempre sou o vendedor. Entende? Mas para isso você tem que formar equity. Se você não formar equity, eu não tenho uma empresa, eu tenho um emprego. Entendeu? Beleza? Mais uma ali, depois o de boné, tá? Vamos lá, ela de preto ali. Quem que tá o microfone ali para ela? Isso, de pé. Oi? O que foi? Vai perguntar, Samuca? Peraí, o pastor tem preferência, desculpa. Fala aí. E outra coisa, ele é da minha categoria, guitarrista, que aliás eu não toquei, né, cara? Puxa vida, hein, cara? Fala aí, Samuca. Uma pergunta e um convite. Ih, caramba. A pergunta é a seguinte: eu tenho um canal no YouTube, ele é para criança. Por acaso é o 3 palavrinhas? Isso. E hoje a gente tem 3 milhões de inscritos. Só que o YouTube, ele agora não monetiza mais o canal infantil. Então a maioria da nossa receita acabou. Bom. A partir, então tá todo mundo. Você vai fazer aquilo que você deve ter feito desde o início. Tá todo mundo muito assustado. E eu queria saber a sua opinião sobre um clube de assinatura, se você acha que é uma boa para a gente nesse momento. Então, olha só que interessante. Você precisou do caos para criar uma solução. Olha que interessante. Porque essa é a solução que tem equity. Porque sabe quem é o dono do equity do seu canal de 3 milhões? É o YouTube. Você é dono da comissão só. Agora, quando você cria a sua plataforma e vende assinatura, quem é o dono do equity agora? É você. E eu me inspiro muito em você porque você fez isso. Meusucesso.com. Isso. Teve uma época que você saiu do YouTube porque você começou a não entender essa monetização deles. Exatamente. Mas, Samuel, é isso, cara. Eu acho assim, você tem ali o principal ativo, né? Esse é o público. Agora você tem que ver como é que você transforma esse ativo em valor. A maneira que você estava fazendo era ganhando em cima da publicidade. Agora você tem que criar uma plataforma. Se o teu público gosta de você, é fiel a você, ela vai para onde você está. Aí é um processo de venda, de retenção, de call center, de marketing digital. Tem todo um processo aí, um pacotinho. Nada demais, mas tem um pacotinho. E o convite é para você vir tocar com a gente aqui. Eu tô aposentado, mas tô treinando, né? Quem me segue no Instagram viu que eu postei uma música essa semana. É a moça ali atrás. Depois a gente volta nele.
Isso. Muito obrigada. Calma, Obrigada. moça, calma. Depois é você. Fica tranquilo, tranquilo. Fala, moça. Bom, Teu nome? Andrea Thompson. Fala, Andréa. Eu sou... tenho algumas coisas em comum com você, pude perceber hoje. Para começar, eu não sabia que eu ia estar aqui hoje. Então, estou muito feliz. Foi uma grata surpresa. Uma amiga minha me convidou. É a primeira vez que eu venho à Lagoinha Church. E tive a felicidade de conhecê-lo. Muito obrigada por essa oportunidade, primeiramente, né? O que a gente tem em comum? Primeiro, o inglês, né? Que eu fui professora de inglês por muito tempo no Brasil, né? E eu me mudei para Orlando e agora estou desenvolvendo uma carreira musical. Eu sou cantora e compositora, né? Eu tenho meu Instagram, YouTube, Andrea Thompson Music, né? Andrea Thompson Music. E tem algumas coisas minhas lá que... E é muito complicado. Você, como um investidor, um trabalhador, um homem de negócios, em primeiro lugar, que consegue ver além. E como músico, né, musicista, você sabe a dificuldade que é o showbiz, né? Que conselho você dá para mim e para todas essas pessoas que têm aqui talento musical, que estão buscando avançar nas suas carreiras... acreditar no sonho da gente, como é que a gente consegue chegar lá? Como é que a gente... Qual que seria o seu conselho? Eu não sou o maior especialista nessa área. Aliás, o André é muito mais especialista nesse assunto que eu. Mas eu vou aqui passar um pouco do que eu conheço. Primeiro, a indústria toda mudou recentemente. Aliás, está em mudança, né? A maior fonte de receita de um cantor é a venda de CD, que não existe mais. Não é? Então, hoje, os cantores estão se vendo na obrigação de botar o pé na estrada. A venda de shows passou a ser a maior receita, o que é uma coisa insólita também, porque os meios de comunicação que promovem as músicas se diluíram todas nas plataformas de streaming. A coisa mudou por completo e as pessoas estão ainda entendendo para que direção vai. Não é? Então, de todas as maneiras, se você quer um projeto musical, eu acho que você tem que expor o que você canta, o que você faz, o máximo possível e angariando o máximo possível de pessoas que gostam de consumir a tua música. E aí, obviamente, você vai ter que estar atenta para ver que direção esse mercado vai andar. Não é? Do ponto de vista de business, é isso que eu diria. Do ponto de vista musical, eu como músico, essa coisa de música está na minha vida desde pequeno, não é? Eu sempre toquei. Mas houve um momento que eu me resolvi entendendo que uma coisa é você ser músico, outra coisa é você viver da música. Então, por exemplo, eu entendi que eu não ia viver da música, mas eu sou músico até eu morrer. Entendeu? Sou músico porque eu toco, porque a música está dentro de mim. Mas não necessariamente eu vou viver da música. Sobre como viver da música, se é o teu objetivo, tem que ver para onde está indo esse mercado. Né? Infelizmente, eu não consigo te dizer. Realmente, acho que você tem que achar um caminho. Eu realmente não consigo te dizer. Assim, tá bom? Para a última pergunta, moço de azul ali. Tá. Boa noite, Flávio. Fala alto, por Boa favor. noite, Flávio. Isso. Então, como todo mundo falou, o que tem em comum, acho que no momento que eu consigo ver, é só mais o porte físico e que a gente é flamenguista também. Mas... Muito obrigado. Mas fique sabendo o seguinte, fique sabendo de uma coisa, que eu perdi 9 quilos nos últimos 40 dias. Daqui a 30 dias eu vou voltar aqui, tá? Beleza. Então tá firmada a meta com todo mundo aqui, então você pode voltar aqui e voltar mais uma conversinha com você depois, tá, entendeu? Então, e aí? Quer saber qual é a minha dieta? Essa é a sua pergunta? Caramba, o cara é bom, adivinhou a pergunta, era isso mesmo que eu Não, esquece, não vou falar sobre isso. Tá bom. Qual é a sua pergunta? Diga aí, meu querido. Eu queria que até, vou falar de mim, mas talvez pode ser que eu esteja representando mais pessoas. Eu tenho um sonho de trabalhar com comunicação, trabalhar com entretenimento e muito mais do que isso, tem aquele livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Eu tenho o meu porquê muito forte, que é sempre voltado para pessoas, impactar a vida das pessoas, tá fazendo a diferença da vida das pessoas. E eu descobri, com a fluência do inglês, que isso se abre
de uma maneira incrível, assim, para todas as comunidades e tudo. A minha pergunta seria assim: como eu posso oh, Jesus. Fica calmo. Vamos lá. Tá. Como você pode? Sim. Um dos meus sonhos é fazer missões e dar palestras pelo Brasil e agora com inglês pelo mundo. E eu gostaria de saber, como um empresário da área do idioma, como que eu posso usar os idiomas, por exemplo, fora o inglês. Acredito que outros idiomas podem trazer um valor para mim, para seguir esse sonho com mais força, para conectar com mais pessoas. Seu sonho é ser missionário, é isso? É ser um comunicador, tanto presencialmente como de escala. Seja, desde pequeno, meu sonho sempre foi ser apresentador de televisão. Entendi. Algo como isso. Entendi. Mas hoje eu tenho mais, além disso, de ser uma pessoa pública, ser um comunicador de entretenimento, também estar junto com as pessoas fazendo palestras ou influenciando de uma forma presencial que eu possa estar conectado com as pessoas. Então, eu gostaria de alguma indicação, alguma recomendação, conselho da sua parte com que você possa vir de acrescentar. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer trabalhar na televisão ou quer ser missionário? Eu quero impactar minha geração. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Tá, esse é o meu então porquê. tá bom, já entendi. Então, meu primeiro conselho para você é descobrir o que você quer. E você é jovem, tá? Olha só. Você é jovem e tem tempo para isso. Calma. Você é jovem. Quantos anos você tem? Isso. 22. Não é tão jovem ainda, né? Mas tudo bem. Mas você é jovem ainda. Com 22 ainda dá tempo. Tem esperança para você. Descubra o que tu quer fazer, cara. Você quer trabalhar na televisão? Corre atrás de conversar com pessoas que trabalham na televisão. Você quer ser missionário? Cadê o André? Vai falar com o André. Assim, entendeu? Decide o que você quer. E testa, se lança, testa. E aí você vai ver quais são os melhores caminhos que vão abrir para você. Tá bom? Beleza? Meus queridos, para finalizar... Acabou, desculpa. Acabou ali. Eu prometi. Ih, é verdade, aqui não teve nenhuma. Última, uma aqui. Ele me usou um argumento que me matou. Eu vou responder a pergunta dele em 30 segundos e vou encerrar. Não sai daí não. Segura aí. Fala sem microfone, vai lá. Alto. Tá. Ele me perguntou a partir de que momento eu deixei de ter escolas próprias para ter franquias. Quando eu tinha 24 escolas, minha meta era ter 100. Só que eu já estava igual um louco, viajando de um lado para o outro, eu para um lado, Luciana para o outro, a gente viajando, e eu comecei a desconstruir um paradigma que eu tinha. Eu achava que franquia era um troço que não presta. Escola própria não, eu vou fazer a coisa bem feita. E eu comecei a perceber que com a escala, eu estava já prejudicando a forma como eu estava fazendo, estava me matando, viajando, e eu comecei a me abrir para a franquia. A franquia é um modelo onde você tem um franqueado, que é praticamente um sócio, onde ele investe capital próprio e ele bota a pele dele em jogo. E o seu trabalho é transmitir para ele o quê? Conhecimento e know-how. Certo? Ou seja, em 2000, a gente, já com 30 escolas, virou para a franquia e fomos até 200 e pouco. Hoje eu só tenho 4 próprias e as outras todas são franquias. Tá? Agora, para ter franquia, número 1, você já tem que ter tido sucesso pelo menos 1 ano numa única loja, ter aberto a segunda e ter sucesso mais 1 ano. Você tem que ter pelo menos umas 3 escolas ou umas 3 lojas, tendo sucesso em pelo menos 5 anos, para você dizer assim, eu tenho um caso de sucesso. Eu quero manualizar isso aqui e quero replicar isso daqui. Tem gente que atropela isso e aí se dá mal. Beleza? Queridos, muito obrigado. Nós estamos aqui já há 2 horas, vocês estão me aguentando 2 horas. Muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer enorme estar aqui, André. Muito obrigado. Eu encerro aqui e mando um abraço para todos, tá? Valeu. Obrigado. Eu queria que a gente fizesse algo. Eu quero que todo mundo tenha muita calma agora, né? Fique bem tranquilo. Diga para quem está do teu lado, fique tranquilo. Fala para ele, tá tudo bem, tá tudo bem.
Uma coisa a gente sabe, olha aqui, e eu queria que a gente fizesse algo aqui essa noite. Não tem como dar um cachê para o Flávio. A gente queria muito, mas eu acho que não dá muito certo. Fica à vontade. A gente está dando alguns presentes para ele aqui atrás, e é querido. E realmente ter essa noite aberta para a gente estar aqui é maravilhoso. Mas eu acho que tem algo que a gente pode liberar sobre a vida do Flávio, da Luciana, dos meninos. É abençoar a vida dele. Então eu queria que você, literalmente, vamos estender as mãos, liberar palavras de bênçãos. Bênçãos são vindas, bem-vindas. Vamos orar pelo Flávio para que cada vez mais Deus use ele, abençoe. São tantas famílias que através do que Deus tem dado a ele são tocadas, são alimentadas. Eu acho que cada um de nós, Flávio veio para falar com a gente 40 minutos, 1 hora, está com a gente aqui há 2 horas falando. Eu não sei se você entende o privilégio que a gente está tendo disso aqui nessa noite. Você está entendendo esse presente que a gente está recebendo? Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos o Flávio. Obrigado, Jesus, obrigado pelo seu coração, pelo seu caráter, pela sua família. Pai, nós como amigos, igreja, família, admiradores, nós abençoamos o Flávio hoje, para que cada vez mais o Senhor esteja usando com tanta graça e sabedoria. Obrigado, Senhor, porque ele poderia estar em outro lugar, mas está aqui hoje à noite, abrindo o coração, trazendo entendimento. E nós te pedimos, Pai, sustenta mais e mais a vida do Flávio, sustenta mais e mais o seu coração, os seus negócios. Coloca mais e mais pessoas do lado dele que vão, Pai, levantá-lo mais e mais nesse propósito que nós cremos sim, é mundial, cada vez mais tocando milhões e milhões e milhões de vidas. Nós devolvemos a Ti, Senhor, a nossa gratidão e abençoamos a vida do Flávio nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Muito obrigado. Obrigado, gente.